A timidez é um traço de personalidade comum e não é necessariamente considerada algo ruim. No entanto, se há impacto negativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, um diagnóstico de transtorno de ansiedade social deve ser considerado. No quadro Saúde em Dia de hoje, do Jornal da Manhã, nós vamos entender melhor quais são as diferenças entre a timidez e a fobia social e quando é necessário procurar ajuda. Por isso, vamos conversar agora ao vivo aqui com a psiquiatra Andréa Fetter Torraca. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Timidez, o que é timidez? Timidez é uma característica de um ser humano, é uma característica de personalidade e não necessariamente é uma fobia social, mas quando é uma fobia social, ela limita muito a vida do indivíduo, a vida no trabalho, na vida social. Então é necessário diferenciar para que a pessoa busque ajuda e saiba que é um problema que tem solução. O que é a fobia social? A fobia social, ela é caracterizada pelo um medo intenso, um pavor intenso mediante as situações sociais. É um indivíduo que vai proferir uma palestra, que vai ter uma festa, sair com uma pessoa do sexo oposto, e escrever em público, falar em público. Tem até pessoas que têm dificuldade em ir a um banheiro público. E isso vai, conforme vai passando o tempo, a fobia social ela pode desencadear outros transtornos também, como a depressão, o uso abusivo de álcool, drogas. Há uma tendência de pessoas tímidas terem fobia social, ou seja, só se tem esse medo social quem já é tímido, tem timidez, ou não necessariamente? Não necessariamente. A timidez, ela é um traço de personalidade, mas ela consegue ter amigos, trabalha normalmente, vai a uma entrevista de emprego com uma certa dificuldade, mas chega lá e vence o obstáculo. Todos nós temos, por exemplo, eu antes de chegar aqui, até agora, no final, a gente já não fica tão ansioso, mas a adrenalina sobe e ela vai descendo, a gente vai se adaptando, conhecendo o ambiente, e isso vai baixando a adrenalina. Na fobia social, do começo ao fim, esse indivíduo não baixa essa adrenalina. E isso ocorre mediante muito sofrimento e mais tarde, posterior evitação de convívio social. É um sofrimento além do normal, entre aspas. A pessoa já nasce com fobia social ou ela adquire a fobia social? Diferente por exemplo, a síndrome do pânico, mais ou menos 70% ela tem um fator genético e 30% de fatores ambientais. Na fobia social é o contrário. 30% tem um fator genético e 70% tem um fator social. Ou seja, experiências de vida que podem levar a pessoa a ter fobia social, é isso? Experiências de vida, forma em que ela foi criada. Por exemplo, um dos pais com fobia social pode ensinar esse comportamento para o filho. Ele não aprendeu a ter habilidades sociais. Então, assim, tem que se cuidar, principalmente para evitar grandes limitações na vida do indivíduo, porque se tratado desde cedo, o indivíduo começou uma universidade, está percebendo essa dificuldade, é diferente de indivíduo aos 40 anos, que não se casou, tem uma capacidade intelectual boa, porém está num subserviço, ou num subtrabalho, onde não precisa ter contato social. Então é muito diferente, por isso que a intervenção precoce, quanto mais precoce, melhor é. Inclusive na infância? Inclusive na infância. Agora, a senhora citou aí que no caso da fobia social, 70% são os fatores ambientais. E aí a senhora se lembrou da educação em família. Mas esse indivíduo, ele também convive com outros grupos sociais, como a escola, o mercado de trabalho, que não necessariamente repassam, ou podem também repassar, fobia social para esse indivíduo? Pode. Diante um bullying, um assédio moral, ele pode ser um fator traumático para
o desencadeamento da fobia social. Tem muitos casos em que a criança teve algum evento estressor, não conseguiu manejar isso e ele ficou com essa impressão: como é que as pessoas estão me observando? Será que eu sou aceitado pelas pessoas? Essa diferença entre o que é normal e patológico é muito sutil, mas deve ser visto pelos familiares. Os familiares devem ficar atentos a isso, a escola deve ficar atenta. Qual que é o tratamento? Seria consultas com psiquiatra, terapias, medicamentos? Primeiro se fazer o diagnóstico, né? E tem estudos que falam só em psicoterapia, outros só em medicação, outros em psicoterapia e medicação associados. Os que tiveram melhor prognóstico foi com medicação e psicoterapia, no caso a cognitivo-comportamental associada. As medicações, elas vão diminuir essa hiperatividade autonômica, essa hiperatividade de adrenalina. Então, o paciente consegue lidar com essa situação fóbica, porque baixa a adrenalina e ele vai, com a terapia, criando habilidades. Vai sendo treinado a ter habilidades sociais que o façam ter uma vida adequada a ele. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.